Alô, povo do samba, alô, povo do carnaval, mais uma vez a gente aqui no podcast oficial do Carnaval de Porto Alegre, nosso podcast Sambrito que está aí eternizando as histórias dos baluartes da nossa festa, da nossa manifestação cultural. E hoje tenho a alegria de receber aqui uma referência na arte que é só nossa, do Rio Grande do Sul, que é o bailar da Porta Estandarte. A Vila Isabel, inclusive, quando homenageou o Rio Grande do Sul, disse, né, baila minha Porta Estandarte. E hoje vai bailar aqui no nosso programa a nossa Porta Estandarte, Chayene, de Bambas da Orgia. Oi, que prazer, que prazer. Coisa boa estar aqui. A alegria toda nossa. Para me ajudar nessa entrevista, minha querida amiga, professora Ana Luísa Fernandes, muito obrigado por topar esse desafio. Boa noite, eu que agradeço o convite e estou muito honrada por estar aqui junto contigo e junto com a Chayene, né? Chayene, eu vou começar esse nosso papo com a pergunta que tem virado padrão no programa. Eu tenho feito ela para todos os entrevistados, como primeira pergunta. Inclusive, a primeira pessoa que eu perguntei foi o mestre Newton, de Bambas da Orgia também, ex-presidente, mestre de bateria. Presidente. Qual é a tua primeira lembrança carnavalesca? Quando é que a Chayene, pela primeira vez, tem alguma memória do carnaval? Ah, sem dúvida nenhuma. É o meu primeiro ano, eu acho, como porta-estandarte. Não como primeira, mas como segunda porta-estandarte ainda, né? Que foi o ano fatídico, aquele ano fatídico de Bambas da Orgia, né? Em 2000. Em 2000. Isso como destaque já, né? Não, mas eu digo como criança. Como criança eu tenho uma, assim, que ela é fantástica, assim. É uma coisa... Foi ali que realmente Bambas da Orgia... entrou na minha vida de vez. 1995. Festa de Batuque. Eu na arquibancada, com a minha mãe. Eu lembro que foi a primeira vez que a minha mãe me levou na avenida, porque aquele ano eu queria ver o Bamba, né? E fomos. Né? A gente mora na Zona Norte, né? Na época, Augusto de Carvalho, avenida. Tua mãe bambista? Não, a mãe gostava de carnaval, mas eu gostava mais, eu queria, a vizinha convidou um dia, era dia de desfile, vamos. E a minha mãe, não, eu enlouqueci, a minha mãe, assim, enlouqueci, porque eu quero ir ver, e vamos. E aí vamos. Compramos os ingressos, lembro que, né, compraram os ingressos, aquela coisa toda. Eu tenho uma vaga lembrança, não lembro como foi, assim, mas eu sei que tava lá os ingressos, fomos. No decorrer do caminho, aquela coisa toda, fomos de ônibus e tudo mais. Pegamos o T1? T6, T1. Ai, agora, não lembro. Augusto Carvalho, acho que era T1. E aí, lá pelas tantas, o ônibus é assaltado. Nossa. E aí, o que roubam da bolsa da minha... Roubam a bolsa da minha mãe, e o que estava dentro? Os ingressos. Eu entrei em desespero e eu gritei, mãe, os ingressos. E os ingressos foram, e eu me desesperei, eu chorava. E a mãe, vamos ter que voltar para casa. Não, vamos voltar para casa. E dentro do ônibus, a mãe preocupada com os documentos. Sim, e eu preocupada com os ingressos. Foi eu, minha mãe, uma vizinha, e o sobrinho dela, que é um amigo de infância. Se ele assistir, ele vai lembrar. Tenho certeza que ele vai lembrar. Até hoje, somos vizinhos até hoje. E os ingressos estavam dentro da bolsa. E agora? Não, caramba. Mãe, a mãe queria voltar para casa e eu enlouqueci. Sim, porque não tinha nem dinheiro para comprar o ingresso. Não tinha dinheiro, não tinha bolsa, não tinha documento, não tinha nada. E aí eu me lembro que eu me lembro vagamente, só que eu lembro que foi registrada ocorrência, né? A mãe, documento. Sim. E tal. E com aquela ocorrência eu botei abaixo a polícia na avenida e se eu quero entrar, porque os nossos ingressos foram roubados. E eu lembro que a gente conseguiu entrar. Que e legal. Eu vi um BO. Maravilhoso. Eu lembro
perfeitamente da mãe, assim, com boletim, e ali tava descrito ingressos, eu fiz o cara colocar. No registro do... 95, quantos anos eu tinha 95? Melhor deixar em off. E eu fiz ele colocar e eu mostrava, eu lembro direitinho. Não é comigo, é com fulano lá. E nós ia. E cada um que a gente mostrava. Eu mostrava. Os ingressos estavam juntos, tá aqui e tal. E deixaram, lá por fim, deixaram a gente entrar. E ali eu vi festa de batuque, e eu gritava, e eu chorava. E ali, Bambas da Orgia entrou na minha vida ali. De forma avassaladora. Avassaladora. Imagina a tua decepção quando veio o resultado, né? Deus livre, eu chorava, eu disse, não é possível. E eu lembro direitinho a imagem que eu tenho daquela ala passando na minha frente. E eu lembro que eu vi a ala... Que tinha sapato. Que tinha sapato. Eu lembro direitinho. O jurado que tirou ponto. Exatamente. Eu lembro, eu tenho essa... Eu não tenho muito... Eu tenho vaga lembrança, assim, do desfile. Eu lembro, claro, assim, e tal. Mas eu lembro... Até hoje, da ala de sapato, que foi a justificativa do jurado. A justificativa, E aí, aquele desfile é impactante por vários motivos. Um deles é que o Bamba, na sua abertura, vem de vermelho. Porque tinha Bará... Rosalina de vermelho. A Águia, né? Rosalina de vermelho. Comissão de frente. E o Álvaro Machado, que era o carnavalesco, inclusive disse, Vinícius, o jurado se equivocou. Porque havia um fundamento religioso para aquela ala ter sapatos. Ele tinha uma explicação técnica para isso. Diz, Vinícius, eu não ia pegar a escola inteira sem sapato e botar numa só. Então tinha uma motivação. Exatamente. Que era aquele preceito da religião se executa com sapato. Então, e a gente sabe que tem, né? Então o jurado se equivocou, né? Se equivocou, exatamente. E aí a escola perdeu e foi... Eu lembro, foi um ano realmente... marcante, e foi por esse fato. Poxa assim. Eu lembro direitinho. Saiu campeão já, né? Eu estava naquele desfile, eu desfilei. Muito, sim, eu não desfilei, eu me lembro, né? Mas assim, foi dali que a paixão, assim, e eu que sempre fui, que isso é uma coisa colorada, por exemplo, né? Sim. Eu nunca tive essa... Eu me lembro que na época, assim, todo mundo meio que dava uma misturada e tal, mas eu nunca tive essa... Somos duas. Né? Eu nunca tive essa... não, eu sou colorada e aquele ano definitivamente a escola entrou, né? Entrou na tua vida. Entrou na minha vida. Sem ingresso. Assaltada. Ana. As tuas referências como estandarte. Rosalina. Sim. E Onira Pereira. Também. Tem mais. Então conte-nos as tuas referências. Quem são... Que é um peso, por sinal, né? Porque é um peso, poxa. Tu quando assumiu o estandarte Bambas da Orgia, estava assumindo o estandarte que tinha a marca de Onira e Rosalina, só para começo de conversa. Rosalina, exatamente. Foi um começo bem difícil, né? Porque eu fui comparada, assim, eu me lembro disso. Mas, assim, claro, a Onira, indiscutivelmente, né? Referência. Porém... Aquela referência de tu te espelhar, existe, né? Eu não tive isso com a Onira, né? Sim, não chegaste a ver. Não cheguei a ver. Então, aquela referência de inspiração, de ver dançar, de tirar, de olhar e admirar e ver, às vezes, num detalhe, alguma coisa que tu gosta aquela, né? É Rosalina, né? E Chiquita. Né, Chiquita, eu lembro de que a Rose falava logo no começo, quando eu não conhecia e tal, a Rose sempre falou assim, a Chiquita, ela é maravilhosa, nega, tu olha, tu presta atenção, né, e aí foi, realmente, assim, eu sempre digo assim, eu tenho um estilo de dançar que eu acho muito característico da Rosalina, que a gente... Porque não tem como, né? É a tua escola, né? Que é a força do giro, a velocidade, né? E uma coisa que eu vejo que é muito característico dela, assim, que tu fazia, né? É o carão. Caramba. De tanto que ela entrou na minha mente, né? Ela entrava na minha mente. Eu consigo imaginar. Ela entrava na minha mente. E aquele olhar e com o público. O público, E ela sempre dizia, nega,
tu tem que receber uma bicha. Tu recebe uma bicha, tu não recebe um travesti. Parece que eu tô ouvindo ela dizer. Nega. E aquele momento é assim, né? Assim, aquele momento ali não era a Chayenne, mas é a Porta Estandarte. Eu sempre tive essa... Eu me lembro que às vezes terminava os ensaios, assim, as pessoas vinham perguntar: como é que tu fez aquilo ali? Como é que tu... E tu nem sabia o que tinha feito. Eu gente, mas o que eu fiz? Como é que tu faz aquilo ali? Como é que tu gira? E quando tu gira, tu para. Eu não lembrava, porque assim, ó... E realmente, assim, aquele momento era um personagem, era outra pessoa, sabe? E as pessoas não acreditam, mas recebia uma entidade ali. Não tem, realmente, as pessoas não acreditam, mas eu sou um pouco tímida, mas e ali tu não era, tu não é, entendeu? Porque realmente, né, tu assumia um personagem e aquilo me lavava a alma, sabe? É muito bom dançar, é muito bom tu girar, é muito bom. E é melhor ainda quando é na tua escola, é diferente. E eu tive, graças a Deus, eu acho que eu fui muito privilegiada de ter dançado, ter percorrido uma trajetória sempre na minha escola do coração. Claro. Isso faz muito a diferença. Foram 15 anos? Num total, foram mais, assim, foram 18, né? Então, isso aí faz muita diferença. Mas voltando àquele assunto da questão da referência, então, eu tive essa referência, entendeu? Eu tive, assim, de ir nos ensaios, de ver a Chiquita dançar, o jeito dela sempre muito autêntico, né? É muito autêntico, então aquilo eu vi um pouco da Nara Matos. Que também passou por Bambas da Orgia. Que também passou por Bambas da Orgia. E a Rose sempre falava Nara, então aquela cara da Nara, aquele gesto, aqueles braços. É uma pessoa que hoje, quando a gente se encontra, sabe, eu encho de carinho, porque pessoas que tu te inspiram, te inspirou, e aí te dá aquele apertinho assim no coração. Mas eu quero então agora voltar um pouco no tempo. Entre a Chayenne Estandarte e a Chayenne lá que se encantou, assaltada com Bambas da Orgia no Festa de Batuque. No tempo que eu editava, eu era produtor e editor do Personagem da Folia, que era um programa da finada TV Com. Falecida. Eu estava editando algum programa, não lembro qual foi, acho que era do Medina, sobre... Quando eu fui buscar as imagens de arquivo do Carnaval de 98, que é o primeiro ano do Medina no Bamba. Sim. Eu achei lá uma fita qualquer, que deve estar nos arquivos da RBS, da festa da vitória na quadra do Bamba, quando o Bamba ganha o Carnaval empatado com o Imperador. E eu te achei nas imagens, mas junto da bateria, anônima. Você já fizeste o ritual aí. Bateria. Antes da Estandarte, tivemos uma ritmista. Uma ritmista, exatamente. Eu fui levada para a escola por uma amiga de infância, minha amiga até hoje, Silene. E aí vamos lá, vamos no Bamba. No Bamba, né? Mulherzinha, não sei, né? Vamos. Tá surgindo oportunidade para nós tocar na bateria e tal. Tocar na bateria, eu disse, vamos lá. Porque eu sempre fui muito assim, impulsiva, vamos. E tu já tinha a paixão que tinha despertado do desfile de 95. Né? Já tinha. Não, eu já era bambista. Já era bambista. Mas é que a gente sabe que às vezes tu precisa de uma oportunidade, é família alguém que te leva. Claro. Né? É um pai, uma mãe, alguém que te leva, aquela coisa toda. Vamos. E aí fui. No mesmo dia, assim, a gente foi, me lembro, vou tocar, não, já tá na bateria, era o Estevão, mestre de bateria. E toquei na bateria. Eu saí na bateria 1 ano. 2 anos. 2 anos apenas. No Ganzá, no Ganzá, 2 anos, exatamente. E pra mim tava tudo bem, tava tudo certo, até o dia em que a Rosalina e a Onira, né, me acharam. Mas a troco de que elas te acharam? Conta pra mim. Foi uma situação que foi no ano do Índio, né? 99, ano do Índio. Estavam meio que reformulando ali o grupo show, precisavam de gente para comissão de frente, para segunda porta-estandarte, porta-bandeira, passista, estavam realmente... Sim. E eu lembro que eu fui... Olha, não dá para contar essas coisas, porque a gente... Eu lembro que tinha as domingueiras do Bis, né? E eu fui numa dessas e o Giroc, na ocasião, era meu vizinho, né?
e falou assim, estão precisando de... Nós estamos fazendo uma seleção lá, vai ter, estão precisando de gente para cá, comissão de frente, vai lá, não sei o quê. Tá, vou lá. No tal dia, no sábado e tal. E eu fui. A princípio eu queria comissão de frente, né? Era para comissão de frente e tal. E nós fomos. E aí, lá pelas tantas, eu tô lá ensaiando, treinando e fazendo teste. E a Onira e a Rose estão sentadas, assim. Como elas ficavam, né? Sentadas uma do lado da outra, assim. E só analisando. Mas aquela lá é assim, mas aquela lá é assado, mas né? E aí, daqui a pouco, a Onira me chama. Eu lembro que a Onira me chama e eu fui ali e tal, como é que é teu nome? É tal. Ai, que nome bonito. Lembro direitinho. E aí, e eu disse assim, tu nunca pensou em ser porta-estandarte? Eu digo, eu não. Falei assim, nunca. A última coisa que eu pensei na minha vida é em ser porta-estandarte. E aí foi, não, mas tu tem jeito, não, mas eu nem sei, lembro. E eu me lembro que ela insistiu. Não, mas nós estamos te vendo aqui, tu sabe. Não, mas eu quero comissão de frente. Não, mas sabe, assim, e ficou e tal. Não, mas eu não quero, não tem jeito. Isso nós estávamos no mezanino. Lá em cima, né? E aí eu sei que lá pelas tantas a gente teve que descer e tal. E a Onira continuou, e a Rose também. E nem não sei o que, mas tal. E continuou. Aí, gente, eu disse, não, eu não sei, não é pra mim, eu nem sei fazer isso e tal. Só que aí, daqui a pouco ela insistiu tanto, eu me lembro que ela foi muito insistente, ela disse assim, e tinha outras meninas ensaiando. E ela disse, se nós abrirmos mão de todas que estão ensaiando e ficar só contigo, puxa vida, tu aceita? E eu, meu Deus do céu. Tá, mas assim, até eu aceitar, eu aceitei, mas assim, sabe quando tu aceita uma situação assim, mas que eu não tinha uma visão daquilo ali. O que eu tô fazendo? Eu não tinha, até hoje, quando eu paro pra pensar, hoje, se tu vai numa quadra, se tu pega uma menina e tu convida ela para ser porta-estandarte, para ensaiar, ela vai adorar, ela vai achar, eu não tinha essa, sabe? Eu não tinha essa visão. Tudo bem, eu não tinha a visão da grandeza que era ser uma porta-estandarte. Não tinha. Sim. Não tinha. Mas eu aceitei. E aí, dali eu aceitei. Eu lembro que a Rose me ensinou a dançar como tu ensina um filho a caminhar. Sabe? Quando tu ensina um filho a caminhar, que tu pega o passinho, que tu vai dando passinho, que tu vai... Eu lembro que eu não conseguia girar, gente. Eu não sabia girar. A Rose pegava, não, tu vai pegar tua perna, tu vai fazer assim, tu vai fazer aqui. Exatamente quando tu pega... Sabe quando tu tá aprendendo a caminhar, que tu pega as mãozinhas, tu vai levando? Foi assim que ela fez comigo. Nossa. E foi muito difícil, eu não sabia. Talvez, muita gente não sabe, mas eu ia ensaiar a Rose e a Onira, e eu ia pra quadra todos os dias, de noite. Todos os dias. Para se transformar numa porta-estandarte, né? Todos os dias. A Onira botava uma cadeira e eu ensaiava com mochila, com coisa pesada nas costas, botava um radinho, levava rádio. Mas quando elas te viram ensaiando na comissão de frente, elas chegaram a te dizer o que elas enxergaram, assim? Porque que elas acertaram tá muito óbvio. Sim. Mas o que elas viram? Aquilo que a Rose sempre meio que leva muito, sempre eu lembro, né, como presidente, muito em consideração. Altura, né? Altura, né? Isso aí foi o que ela mais levou em conta, assim, que eu era alta, a questão de, né, esguia, magra, postura, foi o que ela levou em conta. Assim, que ela... mas tu é alta, eu lembro que ela dizia e tal, né? Então, e aí ficou, né? E foi bem difícil. Claro. Justamente por eu ser alta, eu tinha uma certa dificuldade, né? Eu tinha uma certa dificuldade. E eu foi assim, todos os dias. Eu lembro na época, eu estudava, fazia
né, e tal, tava no colégio, estudava, trabalhava, eu saía, eu ia todo dia, eu ensaiava todo dia com a quadra vazia, era eu e elas dentro da quadra, ensaiando, girando em volta da cadeira, agora tu vai, agora tu vem, agora tu vai, agora tu vem. Não, eu sou de um tempinho assim que a gente, né, era trabalhosa a coisa, né? E fiquei um tempo ainda ensaiando por fora. A Rose era a primeira e só ela dançava, né? E fiquei um tempo ainda, bastante tempo. Eu lembro que ainda o tema foi lançado, os ensaios foram abertos nas quintas-feiras. Quando é que tu assume o lugar dela? A Rose, o Bamba cai, ela assume a presidência, era presidente do conselho, ela assume, mas ela ainda fica durante um tempo ainda, né, como presidente, ainda no cargo de porta-estandarte, e eu fazendo show no lugar dela, como segunda, né. Aí eu me lembro que eu realmente não lembro exatamente. Não, mas o teu primeiro carnaval como primeira já é foi no 2000. 2001. 2001, isso. A escola cai em 2000. Ela vira presidente, tu assume o lugar dela. Assume o lugar dela. Mas ela realmente me colocou, assim, a gente declarou que agora eu ia ser a primeira porta-estandarte. Foi bem pro final, assim, do ano, no caso, assim, já estavam, digamos assim, dezembro. Eu lembro que nós tínhamos a abertura do carnaval na Lago de Patur. Foi bem, eu me lembro que nós fomos e todo mundo me dava parabéns. E eu nem tinha noção. Tu achou que ela ia ficar presidente e estandarte? Não, exato. E outra coisa, não é só isso. Eu não tinha noção. Eu tinha 16 anos, né? Eu não tinha noção do que era a grandeza de assumir um cargo que foi da Rosalina Conceição, da Onira Pereira, entendeu? Eu não tinha essa noção. Eu era muito menina. E todo mundo me dava parabéns. Obrigada. Agora o teu início de trajetória acaba sendo impressionante, porque o teu primeiro ano é 2001, o Bamba no segundo grupo, campeão. E depois o Bamba emenda um tricampeonato. Então os teus primeiros 4 carnavais são vitória. Campeão. Campeões, com a escola campeã. E difíceis, anos difíceis, carnavais difíceis. Sabe, a gente tem que passar por uns perrengues para depois a gente dar valor, né? Assim, e reconhecer, assim. Claro, é muito óbvio, né, eu falar da Rosalina, mas assim, a Rosalina fez carnavais assim na penúria. Eu sei disso. Na penúria, a gente fez carnavais assim assim, ó, surreais, assim, sabe? Penúria sem dinheiro, né? E foi campeã, foi uma escola técnica, uma escola que tem show, uma escola que tem, né? Foi bem anos difíceis, barracão no Cais do Porto, né? Não, foram difíceis, assim. Mas ela foi uma mulher assim nesse eu admirável, assim. Eu acho que poucas teriam aquela, né? Naquela época ali, sabe? Aquela força, né? Aquela garra. Naquela época. Agora, tu viveste, talvez, o período que foi o apogeu do nosso Carnaval de Porto Alegre. Tu paraste em 2016, eu digo, né, mais recentemente ali. Os carnavais de 2010, 11, 12, 13, 14, acho que foram carnavais de muita pujança no Carnaval de Porto Alegre. Sim. Várias escolas fortes, Porto Seco lotado, escolas era bonitas. Era lindo. Era o momento que nós vamos que a gente está buscando reconstruir. Nesse período, o Império, especialmente, sim, a Imperatriz, eram escolas que tinham a seguinte característica: ir no concorrente e buscar o destaque. Alguém tentou levar a Chayenne do Bamba em algum momento? Como é que foi isso aí? Porque o Bamba, a gente sabe que a Rosalina fazia milagres. O Bamba não era a escola que pagava os maiores cachês, longe disso.
Não. Como é que tu fez quando surgiu uma ou outra oportunidade? Sim, aconteceram algumas situações, assim. Tem coisas que dá pra falar, tem coisas que às vezes não dá pra falar. Assim, não, As que não dá é que mais que vocês interessa. querem saber. Houveram algumas, sim, alguns convites, né? Houveram, claro, mas assim, eu nunca tive essa vaidade de querer sair em função de dinheiro, né? Porque eu sempre fui muito casa, a questão, eu estava dentro da minha casa, entendeu? Família. É família. E assim, o Bamba para mim é isso, sabe? É eu entrar ali dentro, todo mundo me conhece, eu conheço todo mundo, sabe? É a minha casa, é a extensão da minha família. Isso para mim sempre foi muito. Eu lembro que teve aquele ano, né? Que eu não lembro o ano em si, mas foi o ano que Débora e Edson saíram, que a Rose Claire saiu, lembra? Foram pro Império. Claro. E tal. E foi um baque aquilo ali pra mim. Aquilo ali foi um baque porque a gente começou junto. Sim. Né? E de repente eu me vi sem ninguém. Eu me vi sem a Débora, eu me vi sem a Dilson, eu me vi sem a Rose Claire, eu acho que o Gustavo Thierry também, e todos que começaram junto com a Rosalina, né? E aquilo ali foi um baque, foi muito difícil, assim. E aquele ano teve essa possibilidade, mas eu não me via. Eu nunca passou pela minha cabeça ou pensar, mas quem sabe, de repente, não, porque eu não... Eu nunca me vi fora da escola. Mas o convite veio. O convite veio. Eu lembro que eu recebi convite né? Eu acho que o presidente Urso sempre quis. Meu amigo, adoro ele. Uma característica que ele traz é até do Jacão, que tinha essa característica do Império ir lá buscar os destaques dos adversários. E ele mesmo que ele ameaçava a Rosalina, ele falava. Era muito engraçado, assim, mas a gente era uma diversão também, né? Mas assim, eu nunca tive essa vaidade ou essa vontade de sair mesmo. Fez nunca aquela tive. filha que não quis deixar as casas dos pais. Eu sempre, exatamente. A Chayenne é que nem o Mestre Brinco, né? O saudoso Mestre Brinco, uma entrevista que concedeu, a gente perguntou para ele: Brinco, como é que faz para te tirar do imperador? Olha, só se for alguma escola que leve o imperador junto. É isso aí. E assim, eu sempre vi, né, destaques desfilando em várias escolas pelo interior. Eu vinha desfilar a primeira vez em outra escola, em Uruguaiana. Eu desfilei em Marduk, né? Marduk, 2 anos. E depois em São Leopoldo, né? Lá com o pessoal lá que até hoje são muito amigos, tá? O pessoal Zana e tal. Estação Primeira de São Estação Primeira, que até hoje, né, são... Aí meu beijão pra Zana e pro Roberto. Zana, Roberto foram, né... acabou também que é uma escola que eu criei um carinho, claro. Porque desfilei 2, 3 anos lá. Sim. Então, mas tudo isso muito recente, porque até então eu só tinha a vivência de Bambas do Gi. Eu ficava pensando assim, mas como é que é em outra escola? Entendeu? E foi indo, os anos foram se passando, os anos passaram rápido, tá? Tudo, rápido. Né? Quando tu para analisar, tudo passou muito rápido. E sempre foi dentro da escola. Claro. Nunca teve outra, não teve... A convivência era ali. A gente emendava um carnaval no outro, né? Eu sou de uma época em que tu terminava ali o desfile, era fevereiro... Quando muito, tu tinha o março, assim, para respirar. Claro. Em abril... Reunião. Sarará. Não, tem show aqui. Vamos lá. Entendeu? Às vezes inverno, frio. Inauguração, não sei do que. O Bamba fazia show no aniversário da pulga do cachorro, entendeu? E tava nós lá. Dançava um ano inteiro. Eu dançava um ano inteirinho, praticamente. Né? Aí as pessoas perguntam, mas tu parou tão nova, mas gente, vocês soubessem que eu já dancei. Ana. E o momento que a Chayenne resolve parar? Por quê? Ai, meu Deus do céu, foram tantos os motivos. Então, começa assim que eu sempre tive
Primeiro começa que eu sempre tive uma visão assim, eu sempre tive uma opinião de que tudo tem início, meio e fim. Eu nunca quis, eu sempre tinha esse pensamento na minha vida em que ia ter um momento que eu ia parar e que eu ia fazer, entendeu? Eu não queria ficar de eterna, não, agarrada naquilo ali, só aquilo ali é minha vida. Não. E é curioso, porque a tua parada, de certa forma, tu repete a Onira, que parou com muita lenha para queimar, mas fez questão de parar e aí, no auge, né? Exato. E eu me lembro que eu lembro que eu escutei de uma pessoa e disse assim, se é para parar, é melhor parar por cima. Uhum. Bem, que é para deixar saudade. Né? E aí eu fiquei grávida, né? O Cleomar era presidente, eu não tive uma boa... eu respeito muito ele, né? Ele, embora ele ache que não, mas eu respeito muito e gosto muito dele, mas eu não a gestão Cleomar presidente e Chayane porta-estandarte não foi legal. A relação Cleomar-Chayane pessoal é boa. É boa. O presidente e a porta-estandarte não foi boa. Eu achei que seria, né? A gente não tem como... A gente só sabe vivendo, né? Tu não sabe, né? Depositei expectativas, não foi, e a relação não foi boa. Não foi boa, foi muito desgastante, complicada, e eu estava no meu limite. Talvez, às vezes... Chegasse a desfilar grávida? Desfilei no ano da bailarina, estava com 4 meses. Bailarina. No dia do desfile foi o dia que eu descobri que era uma menina. Olha só. E aí há quem diga, né, que também foi toda a questão da gravidez também, né, que mexe, hormônio, aquela coisa toda e tal. Eu sei que eu tava assim num estado de que eu não queria mais. Eu não queria. Mas a Chayane da enfermagem, técnica de enfermagem, todo, né? Tudo, eu trabalhava, eu disse, eu tava assim, tava muito complicada aquilo ali, a relação muito desgastada, difícil, a convivência complicada. Eu não era feliz. Sabe? Eu não era feliz. E já tinha aquela consciência de que iria parar bem também. Exatamente. Aí já vinha aquela coisa de querer parar bem, querer parar por cima. Não era algo que eu queria continuar. Eu não queria continuar naquilo ali. Aquilo ali estava me fazendo mal. Não era mais a escola que eu queria. Não era mais a escola que eu... Não era mais aquilo que eu queria. Eu tinha muita saudade, do que passou, e aquilo que passou não volta mais. Eu não consegui me adaptar, entendeu? E eu estava muito cansada daquilo ali, eu não queria mais aquilo ali. Eu vivi numa outra época, na verdade, né? Sim. E não dava mais. Então eu realmente estava decidida. Às vezes passa pela cabeça que foi precipitada? Sim, passa. Eu não parei de dançar porque eu não tinha mais condições. Longe disso. Não parei. Se eu tiver hoje, eu pegar um estandarte, eu danço tranquilamente. Né? Como se eu tivesse parado, se eu tivesse dançado ontem. Tenho certeza absoluta. Mas eu parei porque eu não estava mais sendo feliz naquilo ali, entendeu? Eu amo dançar. Eu amo dançar. Voltaria? Olha, quem sabe? Quem sabe? A gente não, né? Dizer nunca é complicado. Deus, nada é impossível. Eu vou interromper um pouquinho, porque eu salvei a foto. A bailarina. Que eu sou apaixonada, eu me apaixonei, ela ficou belíssima. Essa bailarina, ela é... A minha filha, quando vê, ela não viu, ela, mãe, como é que pode? Olha aí, tá na tela, deixa ali, bota ali. Olha Quem fez essa fantasia, faço questão de dizer, é o William, que hoje está lá no Rio de Janeiro, é um profissional gaúcho, saiu daqui, da nossa terra, ele é um artista, ele é maravilhoso e está lá no Rio de Janeiro sendo reconhecido, né, fazendo o nome dele. Ele que encarou essa... Porque eu sempre fui muito mirabolante, assim, eu sempre inventou coisinha. Sempre. Uma das coisas que foi mirabolante para quem viu,
Não diz respeito a nenhum desfile teu. Eu até tive a alegria de, por um relato do que eu vi, registrar isso num livro sobre a história de imperadores do samba. Não é a história de Bambas da Orgia. Vou explicar. 2009. Imperadores do Samba fez um enredo sobre o centenário do Internacional. Meu time, teu time, né? Todos colorados aqui. E quando o Imperador está entrando na avenida, eu olho assim, perto da pista, com uma bandeira do Inter na mão, emocionada, Chayenne. Conta pra gente como é que foi esse momento de, mesmo sendo bambista, se atirar no mar vermelho e branco por causa do Inter. Difícil. Mas o Inter conseguiu fazer isso comigo, né? Eu no livro usei como exemplo do que foi a catarse daquele desfile, porque teu amor pelo Inter ali foi maior. Foi maior. E eu lembro que eu estava na frisa e a Rosalina estava em cima. No camarote, né, presidencial, a dos presidentes, a Rosalina estava em cima. E eu estava ali. Eu tentei me segurar. E aí, daqui a pouco, sou colorado, né? E aí, o resto do samba, não lembro agora. Tu pode dizer o som. Não. Essa parte era que eu não falava. Eu me lembro que eu dizia, sou colorado. Não, sou imperador. Assim, eu era uma, sou colorado. Sim, não sou imperador. Até hoje, né? Eu vou no estado imperador. Sou colorado. Não sou imperador. E aí começou, e eu tentei. Eu lembro, mas realmente o coração colorado, ele é tal qual o coração bambista. Uhum. Eu não me seguro. É mais forte, entendeu? Não adiantou. E aí eu lembro que, acho que era o desfile das campeãs, né? Eu não sei, eu sei que eu... Eu acho que era o desfile das campeãs porque teve o arrastão. Uhum. Eu acho, não lembro. A cena que eu lembro é tu, assim, na frisa, quase dentro da pista, com a bandeira do Inter. Era arrastão, sim. Era desfile das campeãs, sim. Porque eu lembro que eu olhei pra cima e pedi pra Rose. Eu lembro que eu Posso? E todo mundo ficou ali olhando assim. E aí eu olhei pra cima, assim, mas eu olhei pra ela com aquela cara assim de cachorro da mudança. E ela sempre soube, né? Ela, sim. Né, colorada, ela assim, ela fez vai. E aí eu fui, porque ela deixou eu ir. Porque, né, hierarquia. Querendo ou não, eu tenho um cargo, eu sou a primeira porta-estandarte, eu tenho, né, não fica bem, né, aquela coisa... E alguém criticou? Alguém não gostou? Não. Todo mundo compreendeu? Não compreendeu, né, porque é Inter, né, é Inter. É imperador ali, mas é o Inter. Muito boa. Tu fala muito da Rosalina, contou aqui. Eu, inclusive, notei que, quando tu lembraste o período que ela te ensinou a dançar, como... Isso. Fizeste uma analogia muito forte, né? Como a gente ensina o filho a caminhar. Isso. Tu te emocionaste, eu vi que tu encheu teus olhos falando da Rosalina e que ela é um modelo para ti. A ligação de vocês duas, o mundo do carnaval inteiro conhece. Tu pode repetir a trajetória dela no aspecto de um dia virar presidente de Bambas da Orgia? Muito difícil. Praticamente zero, né? Muito difícil. Tem pessoas que são predestinadas, né? Tem pessoas que são predestinadas. A Rosalina, eu vejo ela uma mulher predestinada, né? Eu acho que acho muito difícil outra mulher, claro que pode, né? Mas nós temos mulheres maravilhosas, fortíssimas dentro da escola, dentro do Bamba. Até eu, inclusive, me atrevo a dizer, né, puxando brasa para o meu assado, que o Bamba é uma escola onde existe uma maior concentração assim de mulheres fortes, mulheres com voz. É verdade. Né? A gente tem a Fátima. Sim. Atual vice-presidente, né? Atual vice-presidente, é isso que eu ia dizer. Nós temos a Fátima Sampaio, por anos ali, presidente do nosso conselho, liderando. Nós temos a Maria José, nossa atual vice-presidente, que é uma mulher que tem anos de escola, que tem uma, né, é de uma personalidade intensa. Nós temos a Elaine, que é a nossa atual presidente do conselho, que
por anos a fio ali com a Rosalina, foi a que comandou junto ali, que fez parte. N mulheres, né? Nós temos a dona Neuza, nossa presidente das Baianas, que, olha, né, comanda aquela ala como... Né? Então, eu arrisco a dizer que o Bamba é uma escola que é uma escola de maior concentração de mulheres, né, fortes. Né? Mas eu acho que no que diz respeito à Rosalina, eu acho que ela é predestinada, foi predestinada aquilo ali. E eu acho que ela é única. Outras mulheres poderão vir, claro que sim. Né? Nós temos aí, em total, condições de na próxima eleição concorrer, Elaine, Fátima, Maria José, que poderão fazer tão melhor que ela, mas não, entendeu? Ela é diferente, ela foi predestinada àquilo ali. Ela foi única naquilo ali, ela conseguiu, né? E é muito difícil alguém repetir aquele legado, né? aquele feito ali, né? Eu acho assim, né? Poderão vir outras fazer diferente. Tudo bem, mas tu falasse na Fátima, na Maria José, na Elaine, a Chayenne não se vê dessa maneira. Não. Tá. Eu não me vejo presidente porque assim, ó, a gente, né, enquanto escola, eu sou sócia, fui do conselho, recentemente agora, eu estou afastada em função da vida profissional, da diretoria. É muito difícil. Claro. É muito difícil. As pessoas que estão ali do outro lado não sabem o quanto é difícil um cargo administrativo, seja ele num conselho, numa diretoria, é muito difícil. Né? E eu acho que eu não tenho essa personalidade, eu não tenho essa... A gente tem que ser real, né? Tem que saber da tua capacidade. E eu não tenho... Eu sempre digo que eu não preciso de cargo para ajudar. Né? Não preciso de um cargo para ajudar a minha escola. Eu não preciso. Tu estará ali? Eu vou estar ali sempre. Aquilo ali é a minha vida, aquilo ali é a minha casa. Embora um pouco afastada agora, mas aquilo ali é... Né? Perfeito. Tu disseste, né, que eu até já usei na outra pergunta, que tu sempre foste meio mirabolante na criação dos teus figurinos e tudo isso. Durante um período, não sei se foi 1, 2 anos, não sei se foi ensaio, se foi roupa de desfile. Ai, dá até um medo quando tu começa a falar assim. Não, mas tu chamaste a atenção, porque, vamos falar o bom português aqui, Chayenne, mesmo vestida de porta-estandarte, que está só o rosto ali, sempre foi uma musa do carnaval. Tá? E tu sabe disso, vamos falar o bom português. Aí durante o período, tu mesmo, com a tradição do estandarte, usou uma transparência daqui a pouco na roupa, muito sutil, mas incomum para porta-estandarte. Sim, quase. Alguém que é mais antigo pode dizer, pô, mas lá nos anos 70 a Vera Furacão desfilou de biquíni com bandeira. Tudo certo, não deixa de ser verdade. Mas como é que como é que surgiram essas ideias? Como é que foi a reação quando tu apareceu na avenida com o corpo levemente transparente, sendo a porta-estandarte? Então, o começo, assim, aquele, né, realmente eu sempre tive esse viés, eu sempre gostei do diferente, eu me incomodava aquilo ali, eu sempre me incomodei muito com aquilo ali, de ter que ser igual, tradicional, uma armação, aquilo ali me incomodava. Literalmente eu não me incomodava, eu achava bonito, porque eu sempre achei assim, ó, tu tem que mostrar um diferente. É a mesma coisa que a porta-bandeira. O que é mais lindo? O que tem de mais lindo tu vê na porta-bandeira entrando na avenida? É a armação dela, linda, aquele bailado lindo, que tu não vê nos ensaios, que tu não vê nos shows, tu não vê, né? Tu tem que deixar a avenida, tu tem que apresentar algo diferente na avenida. E aí, eu não sei, sempre foi de mim aquilo ali, sempre tá buscando algo diferente e tal. E aí eu lembro que foi um ano, eu lembro que ano foi esse aí, a primeira roupa assim impactante foi numa mostra de samba enredo no Império. Né? E aí, aquela função e roupa, o que vamos, o que não vamos, eu sempre tive, eu tô vendo o que eu vou fazer. Eu vou ver o que eu vou fazer, entendeu? E aí nós estávamos
E eu sempre tive muito cúmplices, né, junto comigo. Eu sempre tive, como o William na fantasia, a Fernanda Brasil, que muitas roupas fez para mim. E a minha primeira cúmplice, assim, que entrava, que embarcava na minha, foi a tia Nilda. Maravilhosa, maravilhosa. Mãos de fada, né? E nós estávamos lá na casa dela e eu disse, eu quero uma roupa. Eu quero uma roupa, mas eu quero uma roupa que mostre, mas não mostre. Mostre que uma porta-estandarte normalmente não mostra. Exatamente. Eu quero uma coisa diferente, eu não quero. E eu lembro, mas o que é que tu quer, guria? Não sei o que, mas eu quero uma roupa, eu quero uma roupa assim que mostre, mas não mostra. E ela muito inteligente, que é, Tia Nilda é uma mulher, todo mundo conhece, eu acho que conhece, né? Uma das nossas grandes costureiras do carnaval, mãe da Giza Porta-Bandeira, né? Fez fantasias maravilhosas pra Giza, fantástica, né? E a Tia Nilda é uma mulher muito inteligente, muito astuta, né? E aí ela pegou o que tu queria. Até hoje nós somos assim, porque ela até hoje costura pra mim, né? E eu não preciso falar muito, assim. E tanto que eu sou tão acostumada que eu costuro muito pouco. Eu assim, com outras pessoas, assim, eu tenho determinadas. E ela pescou e ela foi lá nas coisas dela. Eu tenho uma coisa. E é isso aqui, não sei o que. Olhou. Era um corpete lá, transparente mesmo, de clinol, tecido. Que virou febre no Carnaval de Porto Alegre. Virou febre no Carnaval de Porto Alegre, aquilo ali. E ela fez, eu tenho isso aqui, ela moldou aquilo ali, eu estava na casa dela, ela moldou aquilo ali, ela fez aquilo ali na hora, no meu corpo, e botou aquilo ali, e deu. Quando ela me olha no espelho, eu enlouqueci, é isso aqui. Aí só botou aí, claro, decoramos aquela coisa toda, botei uma saia e fui pra mostra. E era em cima de um palco, tinha luz, né? Era a gravação do clipe junto com... Isso mesmo, gravação do clipe junto. Eu lembro muito bem, perfeitamente, que quando eu entrei, porque eu, né, tava com tampada por cima e tal, botei. Quando eu entrei, que o grupo show entrou, que eu entrei assim, eu lembro da cara das pessoas assim, ó. E eu digo, ai meu Deus do céu, o que será que estão vendo? E eu lembro que as pessoas ficavam assim, tudo assim, né? Mas o que é aquilo ali? Uma porta-estandarte. A Elaine deve lembrar, porque a Elaine muito me xingou, muito brigou comigo. Eu fui. E, enfim, e aí foi. E eu lembro que a Tia Nilda depois disse assim, tá todo mundo me ligando, querendo saber o que era aquilo ali, né? Agora, o que a Rose achou que era, além de presidente, porta-estandarte histórica também? Não, a Rose, ela assim, ó. Ô, nega. Sabe que eu e a Rose, a gente brigava. A gente brigava. Como toda relação verdadeira, a gente brigava. A briga tem espaço. Mas ela sempre cedeu, ela cedia as minhas, entendeu? As minhas, de um jeito ou de outro eu fazia ela ceder, entendeu? Ela cedia. No começo ela, mas depois ela cedia, entendeu? Sempre fui muito rebelde, entendeu? Sempre fui, eu reconheço. Sempre fui muito rebelde, eu não aceitava, eu não quero animação, e aí eu fui indo devagarinho, quando eu não dançava mais de animação, e né, eu me sentia mais livre, eu me sentia melhor, eu dançava melhor, entendeu? Mas, nega, aí ela dizia, mas na avenida tu vai ter força para carregar uma fantasia? Vou. Eu dizia sempre, tu quer ver como eu vou? Sensacional. E, né, e tu vai ter força para carregar uma fantasia na avenida, nega, porque não sei o que. Cheyenne, eu não gosto, porque não sei o que, mas é difícil. Elas são do outro tempo, claro, né? Óbvio. Então eu fui percorrendo um caminhozinho assim para quebrar aquilo ali, para mostrar, e Rose dá, não sei o que. Hoje tu vê quem é que dança. Sim, né? Porque eu tenho uma opinião assim, ó. Nós destaques, a porta-estandarte, a porta-bandeira, o mestre-sala, passista,
aquele momento ali nós somos artistas, né? Com certeza. Sim. Nós somos artistas. E um artista, é complicado tu ficar demarcando, cercando ele de regras, porque um artista ele quer criar. É a mesma coisa que um carnavalesco, um figurino. Tu desenha, eu quero um modelo assim, mas eu quero assim, eu quero desenhar em reto. Não, ele tem que ter o espaço dele para ele criar, para ele viajar. E eu sempre me vi muito assim como porta-estandarte, entendeu? Sabe que a maioria dos meus modelos, assim, eu criava, vinha na minha mente quando eu estava dançando. No momento que eu estava dançando, eu enxergava a roupa que eu queria. Eu pensava na roupa que eu queria para determinada, seja um festival, uma apresentação mais importante, quando eu estava dançando. Né? Ou seja, é o momento do artista de criar. Então, eu sempre dizia, Rose, deixa eu dançar, deixa eu criar. E foi, e claro, é uma escola muito tradicional, uma escola muito, né, sempre teve, a gente sempre foi, mas Rose, aí o pessoal ia na Rose, mais Rose, porque não sei o que, olha ali, mais Rose. Mas eu fui conseguindo aos poucos, eu fui conseguindo quebrar essa barreira, assim, sabe? E eu acho que aí chegou um momento que todo mundo se rendeu e entendeu? E foi. Mas eu acho que é isso, né? Com determinada, claro, tu tem que ter um cuidado, aquela coisa toda. Mas eu acho que é carnaval, é corpo, é mulher, né? Dentro dos limites, dentro de uma certa. Eu acho que o importante é tu te sentir bem. Claro. Né? Então, feliz e fazer aquilo ali com liberdade, com vontade. Então, é isso. Você tem que caminhar no encerramento, o papo está maravilhoso, mas tem espaço para 2 perguntas. Ana, vai fazer a tua última pergunta, tá? Bom, vai lá. A última pergunta é que tu deixa um recado para as meninas que estão iniciando hoje em dia. Hoje em dia nós estamos à frente de uma pastorgia Mel, né? Mel. Mel, temos a Marina também. A Marina. Que eu acho que eu acho que elas têm algumas características tuas, assim. Eu consigo enxergar em ambas, assim, né? A Mel, né? A Mel, porque então, sim, né? A Mel, porque na verdade ela também é aquela coisa, né? Ela aprendeu a dançar comigo. Contigo, Sim. Muito mais do que como eu com a Rosalina, ela aprendeu a dançar comigo e ela desde criança, né? Bem pequenininha. Né? Mas assim, o recado, assim, né? É dedicação, sabe? O que eu gosto de ver quando hoje eu vou num ensaio, né? Que eu gosto de olhar ali aquele grupo show, que eu gosto de ver. Eu gosto de ver dedicação, eu gosto de ver capricho, eu gosto de ver um destaque bem vestido. Eu gosto. Eu gosto de ver bem alinhado, assim. Eu gosto de ver graça, eu gosto de ver postura, eu gosto de ver o brilho no olhar. Que é importante, né? Sabe? Eu gosto de ver o brilho. Eu não gosto da coisa mecânica, eu gosto do destaque que se entrega, eu gosto daquilo ali, sabe? Eu não gosto da coisa mecânica, aquele destaque que vai lá e apresenta um pavilhão assim, sabe? Não, eu gosto de ver a entrega. Algum dia alguém chegou para ti, por tu seres uma grande porta-estandarte, e o estandarte, infelizmente, não sei quesito, e te propôs a bandeira? Já tive. Tipo assim, vem, vamos pra disputa, né? Vamos, já aconteceu, já. Mas eu não... sabe quando tu é aquilo ali? Eu já dancei já de brincadeira, sim, na quadra, assim, com bandeira, que eu acho extremamente difícil, não sei como é que as gurias conseguem. A Onira diz, né? A Onira diz que estandarte é uma missão, assim. Estandarte quem é uma nasce, missão, nasce. E é isso aí, quem nasce, nasce, sabe? E eu já tentei, eu digo, meu Deus, mas vocês conseguem isso? Eu admiro muito. Aí um ofício que eu admiro muito é a porta-bandeira, porque é muito difícil. E não tem muito a ver comigo, entendeu? Eu sou sozinha, eu sou livre, eu sou solta. É uma águia. Eu gosto de dançar, eu gosto de voar sozinha, eu gosto de fazer o meu carão sozinha. É uma águia. Eu gosto, sozinha. Aquele negócio, tu tem que mas tu tem que olhar pro mestre de sala. Não, só um pouquinho, eu vou olhar para onde eu quero. Não, esse negócio de porta-bandeira não é para mim. Eu acho que isso é importante. Tu tem que ter essa consciência do que é para ti e do que não é para ti, entendeu? E isso não é para mim.
Eu ser porta-estandarte, ser porta-bandeira não é para mim. Então, assim, tu largou o estandarte, vai ser... Não. Isso aí para mim não cola. É porta-estandarte, deu. Para encerrar nossa conversa, eu queria sair um pouquinho, só no final, do nosso universo maravilhoso do carnaval, que é a razão do nosso bate-papo. Eu já te entrevistei há muito tempo no teu local de trabalho. Sim, né? sim. E hoje, antes da gravação, eu fiz algumas pesquisas sobre o teu trabalho, sobre a tua trajetória, né? Repórter, fui investigar mais da vida, da história da Chayenne. Achei uma matéria recente, inclusive, no site do Conselho Municipal de Saúde, sim. uma participação ativa tua, lutando pela classe dos técnicos de enfermagem, dos enfermeiros, e dando relato do teu trabalho mais recente, por exemplo, na linha de frente da Covid. Sim. E eu, quando te entrevistei naquela outra oportunidade, há muito tempo, tu trabalhavas na oncologia do Conceição. Isso. Fala dessa Chayenne, a Chayenne que ajuda a salvar vidas, seja de pacientes com câncer na oncologia do Conceição, seja na linha de frente da Covid, nesse drama que nós vivemos recentemente e continuamos vivendo, que fique claro, não passou 100%. Não passou, a gente vive isso ainda, né? Então, essa é a minha outra paixão, né? É a minha outra vida, assim, que é outro lado da minha vida, que é a minha profissão. Que é a minha paixão, que é o que eu sei fazer, que é o que eu faço há 21 anos. E essa pandemia, ela foi realmente, quem viveu, assim, ela foi surreal, assim. Até para nós, né? Porque nós também não imaginávamos. A gente também não imaginava. A gente também subestimou. A gente também subestimou o Covid, entendeu? Quando as coisas começaram ali, tranca aqui, não, mas não, sabe? Nós também, não, mas tá tudo certo, não, mas vem, mas é pouco, é um que outro, aquela coisa toda. A gente também não conhecia, né? E aí, como hoje eu trabalho num pronto atendimento, que os pronto atendimento foram os mais, assim, porque era a porta de entrada, claro, né? Era a porta de entrada. Então, a gente também, né? E aí foi um determinado momento em que tudo aquilo que a gente escutava os profissionais, os médicos, assim, falando, aconteceu, né? Foi muito louco isso, assim, porque a gente escutava, via na televisão, Itália, Espanha, China, né? A Itália foi uma coisa terrível. A Itália foi uma coisa terrível. E aí, só que a gente não, exatamente. Não vai ter respirador. Não vai ter, vamos ter que escolher. Aquilo ali acontecia para nós, era só lá, não ia ser aqui. A gente não via aquilo acontecer aqui. E a coisa foi indo, e foi um determinado momento, e que aconteceu aqui, né? Então, assim, foi um determinado momento em que eu me vi não ter respirador. Foi um caos que eu nunca imaginei. Hoje, quando a gente para, os colegas, assim, às vezes a gente está no plantão e está conversando sobre aquilo, daquela que foi mais ou menos um mês, assim, a parte crítica mesmo, foi mais ou menos um mês e pouco. Quando a gente lembra, assim, a gente conversando, assim, vocês lembram quando a gente passava plantão um para o outro? Vocês lembram que a gente passava com 2, 3 óbito ali, porque não tinha lugar? E todo o cuidado, inclusive, de não se contaminar pessoalmente. Sim. Não, eu te perdi colega, atendi colega que morreu 2 dias depois. Tive colega, um dia que um estava sendo enterrado, a outra estava indo para UTI. Não, foi punk, assim. E a gente viveu aquilo ali. Não tem respirador. Não tem. O que a gente vai fazer? Não, quantas e quantas pessoas eu peguei o celular e liguei para a família, para a pessoa se despedir, porque estava aí assim, entubada. E gente chamando de gripezinha. Então. A gente sempre diz assim, é só quem viveu aquilo ali, assim. A gente não tinha
material, tu não tinha soro, tu não tinha medicação para todo mundo, tu não tinha... Quando tu pensava assim que não tinha mais, daqui a pouco chegava um, foi, né? E inexplicavelmente eu nunca me contaminei, né? Eu não tive Covid, assim, né? Foi bem... Eu mesmo não sei nem explicar como não, mas eu não tive, assim. Foi uma fase bem complicada, tu ter que voltar para casa, eu tinha, né, a Beatriz menor, sem escola, eu tinha que sair do trabalho, pegar e ir para casa, né? Aí tu tem umas coisas que tu fica assim, tu tem medo de contaminar os outros, eu tinha medo de contaminar minha mãe, mas tu não tem que fazer, porque tu tem que trabalhar, sabe? Porque muita gente, mas a gente não parou de trabalhar, nunca, em nenhum momento, nenhum atestado, nada, assim, eu trabalhei todo aquele período, assim, firme, assim, não teve, assim. Foi um caos que eu nunca imaginei, que graças, né, aliviou, né, mas não passou como a gente vê, e hoje a gente vê assim. E poderia ter sido menos trágico do que foi, né? Ai, poderia. Sabe quando é que eu me dei por conta? Se a vacina chega antes. Eu me dei por conta que poderia ter sido menos trágico quando eu perdi uma amiga de 28 anos. Que deixou uma filha de 5 anos, e aí foi horrível, assim, a gente tentou de tudo e tal, e aí eu me dei por conta, pô, poderia, se tivesse a vacina, porque aí tu começa a pensar, né, se tivesse a vacina, ela poderia ter se vacinado, poderia, né, e ainda hoje, essas ondas que a gente tem é de pessoas que não se vacinaram. Eu perdi um grande irmão de vida, um grande amigo que o povo do carnaval conhece. Ai, nem me fala. Foi o Tom Astral. O Tom foi uma coisa que foi um dos foi avassalador o Tom. Dos traumas do Covid foi o Tom, porque eu falei com ele, se eu não me engano, foi numa quarta-feira. Numa quarta-feira, eu falei com ele na sexta-feira antes. Né? E eu lembro que eu postei alguma coisa e ele comentou, e ele disse, bah, nega, tô positivo. Eu disse, como, cara, não sei o que e tal. Aí ele me comentou que parece que é da esposa e tal, mas que estavam medicados e ele estava fazendo isolamento no quarto, ele estava no quarto dele e tal. Foi tudo o caso do Tom foi tudo muito, muito avassalador. Muito avassalador e muito rápido. O poder dessa aí chaga, eu disse, né? assim, tá, tô só com uma febre, mas se ficar só nisso tá tranquilo. Aí eu me lembro que eu dei faz isso, porque naquela época o meu telefone não parava. Sim. Claro. O meu telefone não parava. Era o pessoal, quem não tinha o meu número, o meu contato, era no Messenger, eu trabalhava em telefone. Nós recentemente, aqui no podcast, recebemos o Tabajara. Tabajara. Que também teve uma internação. Não chegou a ser entubado, mas teve uma internação. Exato, lembro do Tabajara, fiquei muito preocupada, eu sou muito amiga das filhas dele e tal. E o meu telefone não parava, todo mundo me perguntando de alguém que tinha dado entrada, o que eu faço e tal. E eu lembro que eu conversei com o Tom, eu disse assim, tu fazia isso, não sei o que, na sexta-feira. Eu nunca vou me esquecer. Na sexta-feira. Te cuida. Tá. Quando eu chego em casa, eu lembro que eu vi em algum grupo, eu não lembro. Mas foi por nas redes sociais eu fui quem noticiou para as pessoas. E eu lembro que sabe quando tu olha, que tu acha que tu tá lendo uma coisa... Eu me lembro que eu li a tua postagem e eu disse, não tô lendo isso. E eu me lembro que eu corri, peguei o celular e chamei ele no WhatsApp. Eu lembro direitinho. Eu corri e só li, não, tá errado, não. Tom, eu só escrevi assim no WhatsApp, Tom. E nada. E eu me lembro que eu me acabei, eu estava em casa sozinha, eu tinha chegado do plantão, e eu disse, eu não acredito, eu comecei a chorar, eu digo, mas como? Falei com ele na sexta, aí que eu voltei de novo nas redes, aí comecei a ver, aí eu vi que era verdade. Porque até então eu tinha achado que eu li, que eu não era aquilo ali que eu li. Para ti deve ter batido, além da amizade com o Tom, da referência carnavalesca. A gente falava muito de política, né? Claro. A gente conversava muito, direto sobre política. E bateu para ti o teu dia a dia. Meu dia a dia, eu disse, mas como?
Gente, o Tom foi o meu primeiro grande trauma do Covid, foi o Tom. E até hoje, eu não consigo muito, assim, sabe? Quando né, é complicado. Não, é brabo. Não, falar do Tom pra mim Falar do Tom é difícil pra caramba. E foi um trauma, assim, que eu me lembro direitinho, assim, que eu li a tua postagem e eu corri, assim, e chamei ele, assim. Até hoje, se tu olhar no meu WhatsApp, tá lá. Tom, eu disse, pelo amor de Deus, fala comigo. Me lembro que eu escrevi assim, pelo amor de Deus, fala comigo. E eu não acredito. Eu disse, não, mas não pode. Eu disse, mas descobre pra mim, mas o que aconteceu? E eu fiquei, foram 3 dias assim que eu... E aí no outro dia tu tem que trabalhar, né? E aí no outro dia eu tinha que trabalhar. É complicado. Não, é complicado. E aí tu viver num momento onde tu não tem pra onde correr, né? Porque quando quando a gente vive numa sociedade, tu tem um prefeito, né? Tu tem um gestor, tu tem uma pessoa que te representa, que tu espera que aquela pessoa... Isso foi sabe? E a gente não tinha aquilo ali. Pelo contrário. Pelo contrário. Muito pelo contrário. E aí tu tá lutando, tu luta contra o Covid, tu luta contra isso, tu luta contra aquilo. Ainda bem que passou. Não, passou. Ainda bem que passou essa fase. Passou. Né? Tenebrosa da história do Brasil. A gente até pode ter a pandemia, ela tá aí, mas eu acho que ela vai ser conduzida de uma melhor forma. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. Esse crime não vai se repetir. Não. Chayane, muito obrigado. Eu que agradeço. Por ter vindo aqui ao podcast, por ter contado a tua história. E muito bom a oportunidade que a gente teve aqui, além das bastidores maravilhosos do Carnaval e da tua linda trajetória como porte-estandarte, te ouvir agora nesse final, podendo falar da cidadã Chayane. E eu acho que a gente, às vezes, no Carnaval, acaba não tendo a oportunidade, né? A gente fica com aquela figura mestre bateria, a gente fica com aquela figura não tem, mestre sala e às vezes não conhece o que está por trás. Então, é muito bom que as pessoas conheçam ainda mais da Chayane. Muito obrigado. Eu que agradeço. E até a próxima. Obrigado pela oportunidade. Agradeço muito. Valeu, gente. Podcast Sambrito aqui na Cubo Play, está sempre à disposição no YouTube da Cubo, todos os episódios. Tá? E você pode também ouvir no Spotify lá, procura lá, Sambrito, que você vai encontrar os episódios em áudio também. Tá bom? Até a próxima e salve o Carnaval.